Graça e paz aos irmãos e às irmãs, aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos. Eu sei que o culto é de missões, mas eu tenho vindo nos domingos da minha escala fazendo reflexões na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. E esse texto eu vou tentar aqui adaptá-lo em alguns momentos para a missão, tá? Mas, na verdade, o foco da nossa reflexão hoje será o capítulo 1, o verso 3, né? Então, é a terceira reflexão no capítulo 1. E aqui, no verso 3, o Paulo vai apresentar a fé cristã, não como esse materialismo apregoado hoje, mas como algo extramundo, como algo que não faz parte daqui dessa terra. O propósito maior da fé cristã, quando a gente olha para esse verso 3, é mostrar-nos os benefícios da eterna aliança. E é sobre isso que nós vamos refletir nessa noite. Esse será o foco, a eterna aliança. O Ricardo vai fazer a leitura do verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, verso 3. Senhor, diante dessa bela palavra e profunda transmissão que o apóstolo passa à igreja de Éfeso e a nós te pedimos que o Espírito Santo do Senhor venha falar ao nosso coração, abre o nosso entendimento. Aqueles que entraram, talvez, ó Deus, que ainda não fazem parte deste povo que foi separado, que foi alcançado, e esta noite seja uma noite em que as Sagradas Escrituras alcancem esses corações, que vidas sejam transformadas, inseridas no corpo de Jesus. Pai, no nome de Jesus Cristo, é pelo nome de Jesus Cristo que podemos aqui estar, e é pelo Santo Espírito que podemos prestar-te culto verdadeiro. Então fala conosco, Espírito Santo, que toda língua cesse, que todo movimento nesse momento seja cessado e que nós possamos ter a mente e o coração levados cativos pelo Espírito do Senhor à obediência da sua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, vamos observar o contexto deste verso. Paulo apresenta aqui o contexto do verso 3, nos dando a correta percepção cristã. Quando você lê o verso 3, diante do materialismo que a fé de hoje incentiva as pessoas a buscar, a conseguir os benefícios de Deus, e diante do sofrimento dos cristãos verdadeiros, surge até uma indagação entre aqueles que não creem no Evangelho. Há um questionamento: se Deus é amor, por que tantas crianças morrem de fome? Se Deus é amor, por que tantos cristãos adoecem? Se Deus é amor, por que muitos cristãos sofrem até mais do que alguns incrédulos? Então, este é um questionamento, e Paulo já nos dá a resposta, dizendo que nós não somos abençoados aqui
com carro, com casa, com prosperidade. A bênção de Deus para a nossa vida, ela é espiritual e ela não está aqui. Paulo responde dessa forma. E nós, quando somos inseridos em Cristo, nós já começamos a desfrutar dessas bênçãos espirituais. Talvez você é daqueles que dizem: eu não quero o meu quinhão aqui. Melhor, eu quero o meu quinhão aqui. Você não entendeu o Evangelho. O quinhão, a recompensa, a herança do cristão, ela está na morada eterna. Ela não está aqui, porque aqui tudo é passageiro. Tudo é passageiro. E nós vamos receber a nossa recompensa assim que entrarmos definitivamente na casa de nosso Pai. Uma outra coisa que Paulo deixa muito claro, ele apresenta aqui a bênção na ordem certa. Vocês percebem que o verso 3 começa com um louvor a Deus. Paulo usa uma expressão de louvor a Deus. Ele louva a Deus, depois ele passa do louvor pela aliança eterna, mencionando bendito seja Deus. Bendito é a mesma coisa que louvado seja Deus. Não só louvado seja Deus, mas louvado seja Deus pelo Filho que tem, Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, ele não só louva a Deus, mas ele passa pela aliança eterna, mencionando Jesus Cristo, para depois, então, descer ao nosso nível e começar a falar das bênçãos. Para Paulo, o cristão verdadeiro, ele não é precipitado nas suas orações. Sabe aquele tipo de crente que se ajoelha e ele tenta coagir Deus pelas suas orações, para arrancar, para manipular, para conseguir o máximo de benefícios que puder? Paulo está dizendo que essa tendência gananciosa, egoísta, não faz parte do verdadeiro cristão, ou pelo menos do cristão maduro. Essa tendência egoísta e gananciosa apenas revela que priorizamos mais a bênção do que o abençoador. E Paulo está dizendo que a ordem é inversa. Uma outra coisa que Paulo apresenta nesse verso 3 é o foco do cristão. Em nenhum outro lugar nas Sagradas Escrituras Paulo esteve tão alto e nem nos levou a uma condição tão alta como neste versículo 3 do capítulo 1. Essa posição, ela é tão alta e tão especial que por 5 vezes nesta carta Paulo vai usar esta expressão nos lugares celestiais. Olha aí na sua Bíblia, capítulo 1, verso 3, verso 20, capítulo 2, verso 6, capítulo 3, verso 10, capítulo 6, verso 12. Por 5 vezes, Paulo vai usar, dizendo a nossa posição, o foco do cristão. O foco do cristão é os lugares celestiais. Se essa frase não fosse tão importante, certamente ele não usaria por 5 vezes. Imagine se nós pudéssemos contemplar essa posição. Se nós pudéssemos contemplar essa posição em Cristo, nós passaríamos por uma mudança radical. A nossa compreensão de cristianismo seria totalmente outra. O nosso compromisso com Cristo seria outro se nós pudéssemos contemplar. Certamente, isso está me fazendo lembrar daquele moço de Eliseu, que percebe um exército chegando e cercando a cidade. Eliseu está na sua casa e esse moço chega correndo dizendo: profeta, corre, vamos correr, porque tem um exército cercando a nossa cidade e eles querem nos levar. E Eliseu olha e disse:
Ah, rapaz, você não entendeu nada. E ele ora: Deus, abre os olhos desse moço, para que ele veja que aqueles que estão conosco é maior do que os que estão vindo. E aí os olhos desse moço, se não me falha a memória, é de Eli, é? Geazi. Muito obrigado, Juliana. Geazi. São abertos e ele vê um exército dos céus. E a transformação de coragem e fé daquele moço naquele momento certamente não foi a mesma. Se os nossos olhos fossem abertos espiritualmente para descobrirmos realmente a nossa posição em Cristo, nós não viveríamos essa vida medíocre, nós não viveríamos essa vida descompromissada com o Evangelho, com a palavra, com a oração. Nós não viveríamos, nós seríamos cristãos diferentes. E esse é o desejo de Paulo, que nós nos concentremos no plano perfeito da eterna aliança, que foi arquitetado pelo Pai, que foi efetuado pelo Filho e que foi aplicado pelo Espírito Santo de Deus ao nosso coração. Então, em primeiro lugar, o benefício da eterna aliança é demonstrar a Santa Trindade. Talvez, numa primeira leitura, você não consegue enxergar a Santa Trindade aqui. Mas esse verso 3, ele é o eixo central dessa doutrina da Trindade no capítulo 1 de Paulo aos Efésios. Ele, de modo subliminar, coloca a Santa Trindade neste capítulo 1 e especificamente neste verso 3. Aqui você vai perceber que em praticamente quase todas as cartas de Paulo, ele vai usar essa expressão: bendito seja o Deus e Pai, bendito seja Deus, ou louvado seja Deus. Normalmente Paulo começa as suas cartas assim, para mostrar que o cristão, a primeira coisa que ele deve fazer é bendizer a Deus. Por isso que ele começa quase todas as suas cartas assim. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente vê esse mesmo sentimento, essa mesma atitude nos primeiros cristãos. No momento em que eles estavam sendo perseguidos, zombados, escarnecidos, levados para as arenas para serem devorados pelos leões, pregados em estaca, betumados e incendiados vivos. A gente percebe esta alegria, esta paz, esta felicidade na vida daqueles homens, justamente porque eles entenderam que o que eles estavam sofrendo era por causa de Jesus. Os olhos deles foram abertos para descobrirem a posição que eles estavam em Cristo. Lembram de Estevão? Quando foi apedrejado? Diz que os olhos dele se abriram e ele viu Deus assentado num alto e sublime trono, e de seu lado o Cordeiro que foi morto e agora havia ressuscitado. Não estava sentado, ele estava em pé para recebê-lo no momento em que ele estava sendo apedrejado. Muita paz, muita alegria, muita felicidade naquele coração que realmente crê no Evangelho de Jesus Cristo. Diferentemente de hoje, que a gente vê anúncios e convites. Se você está sofrendo, vem para cá e para de sofrer. Não, o Evangelho de Jesus é: venha sofrer. Esse é o Evangelho de Jesus. Você quer sofrer? É só começar a seguir Jesus realmente,
como ele merece ser seguido. Então, se captarmos esta mensagem, esse significado, o louvor é inevitável na vida de um cristão, porque mesmo no sofrimento há muita graça. Mesmo no sofrimento, há muita paz. Não é isso que diz os dois versos anteriores, o verso 2 e o verso 1, principalmente o verso 2? Então, no meio do muito sofrimento, o cristão, ele desfruta de paz. Ele desfruta de graça. Tem sido esta a nossa realidade, irmãos? Ou no meio do sofrimento, nós queremos abandonar o barco, pendurar a toalha, chutar o balde? Se essa é a posição, nós precisamos realmente pedir: Senhor, abra os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos olhos, porque nós queremos enxergar. As pessoas do mundo já vivem queixosas. Por natureza, elas já vivem queixosas. Agora, se nós cristãos não começarmos a louvar ao Senhor, nós precisamos começar a sentir a culpa desse peso sobre nós. Porque o cristão verdadeiro, ele louva a Deus. Ele não vem aqui simplesmente para dizer: ah, que ar gelado, ah, que louvor ruim, ah, que negócio ruim, que pregação demorada, que coisa chata. Esse não é o sentimento do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele não vem aqui para ouvir sermão. O verdadeiro cristão vem aqui para adorar a Deus, para ouvir o que é que Deus quer. Esse deve ser o sentimento do verdadeiro cristão. Eu sei que nós temos aqui um costume talvez muito diferente das demais, mas olha, fique à vontade, tem muitas igrejas boas por aí, procure uma que você goste, vai para lá, vai ser feliz lá. Ou vamos nos unir e verdadeiramente: Senhor, nós queremos te servir, abra o nosso entendimento, ajuda-nos a nos dedicar às Sagradas Escrituras. É este o sentimento que o Paulo está mostrando. Agora, para que isso aconteça, o culto então deve ser trinitário. E aqui a gente começa a ver a trindade. Primeiro, Deus o Pai. Percebe no verso 3, Deus o Pai? Agora, Paulo, ele coloca no verso 3 as três pessoas da trindade, mas ele especifica do verso 4 ao verso 6, falando só do Pai, Deus o Pai. Por favor, Ricardo, você pode abrir a Bíblia? Esse texto eu não vou projetar, tá? Então, do capítulo 1, verso 4 a 6, Paulo vai gastar algumas linhas para falar de Deus o Pai. Olha como que deve ser o culto. O culto deve ser trinitário. Hoje nós cantamos já duas músicas aqui. Uma falando de Deus o Pai, a outra falando de Deus o Filho. E nós vamos encerrar cantando uma, falando do Deus Espírito. Porque a trindade precisa ser adorada. A trindade é o caminho do culto verdadeiro. Leia, por favor, Ricardo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Percebam, alguns se detêm apenas na pessoa do Pai. Os unicistas, por exemplo, só se detêm na pessoa do Pai. Mas o Paulo, ele não permite isso à igreja dos Efésios. Por que que ele não permite? Porque Paulo entende que nós devemos prestar culto ao Pai. Como? Mediante o Filho. E pelo Espírito Santo. Não tem como. Paulo está dizendo que a trindade que sentou para planejar a tão grande salvação. Nós estamos aqui por causa que Deus, o Pai,
planejou. Deus o Filho se dispôs. E Deus o Espírito aplicou, nos convencendo dos nossos pecados, da morte, da justiça e do juízo. Então Deus, o Pai, planeja, o Filho prontamente coloca em ação o plano do Pai. E o Espírito fez o que fez no meu coração e no seu coração. Nos levou ao arrependimento, à regeneração e colocou em nosso coração a fé para crermos em Jesus, na obra que o Pai planejou. Olha agora Deus o Filho, Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo vai gastar do verso 7 ao verso 12, só para falar da obra do Filho. A gente não lê as Escrituras como deveríamos. Vai lá, Ricardo, por favor. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós com toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Amém. Percebam, irmãos, há um outro grupo que também se limita só no Filho. Não se ouve falar do Deus Pai, não se ouve falar do Deus Espírito, só do Deus Filho. Está errado. Nós precisamos não mais correr esse risco e nos esquecer da Santa Trindade. Percebam aqui nesse texto, o Pai, o texto que o Ricardo leu, o Pai dá um povo ao Filho. O Filho se responsabiliza por esse povo diante do Pai. O Pai perdoa esse povo e garante a salvação desse povo que estiver no Filho. Por quê? Porque o Filho se fez homem, o Filho se fez humano, Ele assumiu a nossa natureza, Ele assumiu a nossa dívida, Ele assumiu o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, pelas pisaduras dEle, nós fomos sarados. Então, por isso o Pai garante perdão no Filho. Não é só Deus o Pai que precisa ser adorado, Deus o Filho também precisa ser adorado. Agora, a coisa mais fantástica aqui é que tudo isso foi feito quando, irmãos? Quando que tudo isso foi feito? Antes da fundação do mundo. Você sabe o que é isso? Quando não existia nada de vida na terra, Deus, o Pai, já havia crucificado o Filho, e Deus, o Espírito, prontamente haveria de vir para convencer a mim e a você. Então, isso significa que Deus não foi pego de surpresa quando Adão e Eva pecam. E como nós queremos negligenciar tão preciosa doutrina da eleição? Como? Será que somos nécios? O Pai planejou antes que eu e você existíssemos. Nós já fazíamos parte do plano do Pai. Tanto é que quando o homem peca,
Deus foi o primeiro missionário. Ele vem em Gênesis 3,15 e diz para a serpente: da semente da mulher sairá aquele que ferirá a sua cabeça. Quem é esse? É o Deus Filho. E como podemos achar que depende de nós? Como podemos achar que nós é que fomos para o Pai, que nós é que fomos para o Filho, se o próprio Deus disse? Então, isso nos faz lembrar de que as antigas alianças feitas com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Israel, não passavam de penduricalhos, de enfeites que apontavam para a única, eterna e viva aliança feita no sangue do Cordeiro, feita no sangue do Filho. Aleluia! Glória ao nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, glória ao nosso Deus, Jesus Filho. Bendito o Deus Espírito Santo. Agora você entende por que em Atos, capítulo 1, verso 8, é o segundo derramar. Para que o homem fosse salvo, Deus derrama duas coisas. Primeiro, Ele derrama o sangue do Filho. E depois, Ele derrama o Espírito Santo. A obra da Trindade. Aleluia. Onde está o Deus Espírito aqui? Bênçãos espirituais. Do verso 13 ao verso 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Percebam, que coisa fantástica Paulo está falando aqui. Sabe aquele grupo que também só se detém no Espírito Santo? Sabe aquele grupo que só gosta do mover do Espírito Santo? Sabe daquele grupo que só gosta do fogo? Paulo está dizendo, olha, voltem para as Escrituras. Por quê? Porque nós só podemos receber o Espírito Santo porque Deus planejou, o Filho se dispôs, por isso o Espírito é derramado. Então pare de focalizar somente uma pessoa da Trindade. Focalizemos a Trindade, porque é a Trindade que fez a obra de salvação em nós. A Trindade revela-nos o Pai que temos. No Antigo Testamento, como que Deus era conhecido? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E no Novo Testamento, como o nosso Deus é conhecido? O nosso Deus é conhecido como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? Que só podemos ser filhos se estivermos no Filho. Por isso João 1,12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Quer ser filho de Deus? Tem que ser por Jesus. Fora de Jesus não há como nos tornarmos filhos de Deus. E isso acontece, sabe como? Pela revelação
do Espírito Santo, mostrando que somos pecadores, que carecemos do perdão e que a obra da cruz é suficiente para nos salvar. Em segundo lugar, o benefício da eterna aliança é demonstrar a natureza da bênção. A gripe está me deixando com a boca seca. Por favor, Luciano. Olha, hoje a Rose chegou para mim e disse: você não é xarope. Eu disse: por quê? Porque você pega a gripe sempre. 15 dias, 2 gripes. Eu acho que eu não vou mais ficar lá no final cumprimentando as pessoas, porque eu estou pegando gripe lá na saída. Estou saindo empesteado daqui. Toda segunda-feira a Ellen diz: amanheceu segunda. Olha como que vai ser, hein? Então. Para você ver como é que é o negócio. Sábado passado aqui estava terrível. Só via... Ati. Obrigado, Luciano. Então aqui, quando você olha, antes de Paulo considerar a bênção novamente, como muitos de nós fazemos, o que ele vai priorizar? Novamente, o louvor a Deus, que planejou a salvação e como ele a pôs em prática. Eu às vezes fico pensando, será que nós não deveríamos nos sentir culpados em nossas orações, quando dobramos os nossos joelhos e só pedimos? Será que nós não deveríamos nos sentir culpados por negligenciarmos o louvor a Deus, indo direto às bênçãos? Será que nós temos tido prazer realmente de estar aqui nesse lugar por causa de Deus? Ou será que você está aqui porque não tem uma outra igreja melhor para você ir? Se é por isso, você está no lugar errado. Você não está conseguindo fazer e cumprir com o objetivo. Nós devemos estar aqui com um único objetivo: adorar o Deus Pai, adorar o Deus Filho, adorar o Deus Espírito. Ora, se não estivermos aqui com isso, apenas atribuindo louvores a Deus, não pelo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já fez. Se não é por isso, por favor, retire-se. Retire-se. Aqui precisa estar gente que está por causa de Deus. Não por causa de mim, não por causa do Juliano, não por causa do Ricardo, não por causa da Nayara, não por causa do Paulo Serosino, não por causa das professoras das crianças, não por causa dos diáconos, né, que são homens amorosos, abençoados, tem até um Papai Noel que fica dando balinha para as crianças. Nós devemos estar aqui por causa de Deus, pelo que Deus é. Se você está aqui porque sua amiga, seu amigo está aqui, por favor, vá embora, você está perdendo tempo. Aqui nós devemos estar simplesmente pelo que Deus é. Então surge aqui, na verdade, 2 perguntas. Talvez você vai sair dizendo: esse cara é grosso. Se falar a verdade é ser grosso, encare assim. Deus abençoe. Então, aqui surgem 2 perguntas. Primeira, quem é o abençoador? Você percebe que Paulo coloca a expressão em último lugar? Em Cristo! Embora essa expressão esteja no final da frase,
Eu vou ser sincero com vocês. Se ela não estivesse nessa frase, ainda que seja no final, nós não seríamos abençoados. Por quê? Porque Paulo está dizendo que todas as bênçãos vêm através de quem, irmãos? Cristo. Elas vêm através de Cristo. Apesar de que existem algumas bênçãos naturais que muitas pessoas não crentes desfrutam. Não estão em Cristo, mas desfrutam. Lembram de Mateus capítulo 5, se não me falha a memória? Capítulo 5, verso 45, por ali. Vai dizer que o sol nasce para justos e injustos, como a chuva cai para justos e injustos. Então, maus e bons, justos e injustos, eles gozam daquilo que nós chamamos de graça comum. Porém, só os cristãos podem desfrutar das bênçãos espirituais. Só quem está em Cristo. Não há um segundo nome. Paulo está dizendo aqui, não há um segundo nome. Jesus não necessita de auxiliares, nem de suplementos. Ele por si só basta. Então, não adianta nós nos iludirmos, tentando acrescentar coisas do tipo, peça para a mãe que o filho atende. Mentira! Mentira! João, quando fala da multiplicação ou da transformação da água em vinho, foram pedir para a mãe foi falar com o filho, e o filho disse para a mãe, não sabes que chegou a minha hora? E aí a mãe volta e diz, obedeçam tudo o que ele lhes disser. E agora estão querendo colocar intermediários no lugar do filho. Não há quem possa rogar ao Pai ou ser abençoado pelo Pai. Ah, mas e aquelas bênçãos que recebemos quando ainda não éramos cristãos e nós pedimos para outro intermediário? Vou lhe dizer, não foi o Pai que te deu, foi o Deus desse século. Porque o Pai só atende através do Filho. Para não ficar só na minha palavra, leia aí, Ricardo, o que é que está escrito? Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então está aqui, 2 textos. Paulo dizendo, só há um intermediador e toda a plenitude de Deus está no Filho. Não tem outra coisa. Ninguém pode nos abençoar senão o Filho. Que bênçãos são essas? Paulo as qualifica, ainda bem que ele as qualifica. Bênçãos espirituais. Deus não te chamou para te dar um carro, para te dar uma casa, para te fazer próspero. Isso é enganação. Isso não é evangelho. Se a bênção ela é espiritual, a Trindade aqui de novo. Se ela é espiritual, ela vem através de quem? O Filho é o intermediador. Mas quem nos concede a bênção? O Espírito Santo. Ele é a bênção de Deus. O maior exemplo que temos de bênção espiritual, talvez você está querendo, mas o que é essa bênção espiritual?
Cara, a bênção espiritual é Deus mudando de endereço. E começa essa mudança de endereço na pessoa do Filho. Lembram quando Jesus foi descer as águas do batismo por João Batista? Quando ele é batizado, o que acontece? Desce dos céus uma pomba. O Espírito desce em forma de pomba. E Jesus recebe o quê? O Espírito Santo, que o unge, que o capacita para enfrentar e desenvolver a missão e a tarefa pela qual Deus havia designado e firmado a aliança eterna antes da fundação do mundo. Sabe qual é a estupenda verdade aqui? É que Deus estava mudando de endereço. Naquele dia, o mesmo Espírito que desceu em Jesus é o mesmo que está descendo nas nossas vidas e querendo encher a nossa vida como encheu a vida de Jesus, porque só alguém que está cheio do Espírito Santo é capaz de viver a vida que agrada a Deus, viver o cristianismo real e verdadeiro. Atos capítulo 1, verso 8. O Espírito foi derramado. O grande problema é que muitos de nós não queremos esta verdade. Nós não queremos nem estudar a Bíblia. Eu fiquei abismado de ver domingo passado, pastor Ricardo Bitum, a gente faz um esforço para trazer o irmão, para abençoar os irmãos, e os crentes da igreja, que tristeza, ficaram em casa dormindo. Me desculpa, hoje pela manhã, que aula abençoada que o Ricardo trouxe. Se ele desse essa aula aqui hoje à noite, 50% da igreja iria embora e não voltaria. Falando sobre a santificação e a prostituição. Onde você estava? Irmão, eu trabalho a semana inteira. Cara, você acha que Deus é menos importante do que o seu trabalho da semana inteira? Está cheio do Espírito, hein? Está cheio do Espírito desse mundo. Carne pura! Carne pura. Se fosse um churrasco, podia ser 6 horas da manhã, que estava aqui, o primeiro batendo o prato. Está morrendo de fome, carnal. Vai buscar o Espírito. Querem me matar, olha o olhar. Seca bezerro na barriga de égua. A bênção que Deus tem para nós é bênção espiritual, não é material. No Antigo Testamento, sabe como que os homens eram vistos, abençoados por Deus? Através da matéria. Então, quanto mais bois, mais ovelhas, mais servos, mais terra eles tivessem, significava que ele era mais abençoado. E no Novo Testamento? Essa questão muda. Essa questão muda. Quer ver o sinal da bênção de Deus? Efésios 2:1, Ricardo, por favor. Olha aí o sinal da bênção de Deus na vida de uma pessoa. Como que ela é vista no Novo Testamento. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mais importante que camelo, mais importante que ovelha, mais importante que coisas materiais, é a vida de Deus em nós, pelo Espírito Santo.
Que coisa fantástica, irmãos. Ele dispensou fé, nos regenerou quando nós não merecíamos. E se formos mesmo abençoados espiritualmente, o nosso relacionamento com esse mundo não pode ser ou não pode continuar da mesma forma que antes. Está um exemplo clássico, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 11. Amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Por isso que na hora que eu falo, levantar cedo, é o espírito guerreando contra a carne. Participar dos cultos da igreja é o espírito guerreando contra a carne. E quem é que tem vencido na sua vida? O espírito ou a carne? Eu não sei responder, eu só sei por mim. Mas é muito pesado. É em Malaquias. Um dia até eu vou fazer uma reflexão nesse texto. Diz que o povo subia para ir adorar ao Senhor, e aí o Malaquias chega e dá uma exortação neles, dizendo: vocês vêm para o templo dizendo, que canseira! Parece que ele estava hoje, cara. Está lá em Malaquias. Que canseira! Deus não aceita o louvor de vocês. Deus olha para esse grupo de reunião em que só tem gente cansada e diz: os servos do faraó como é que estão? Os escravinhos de faraó como é que estão? É duro, né? Colossenses 3, 2. Antes pensai nas coisas do alto e não nas terrenas. Onde está o foco das nossas forças? Nas coisas do alto? Queremos conhecer mais de Deus. Queremos receber mais do Espírito. Queremos conhecer mais das Sagradas Escrituras. Isso é coisa do alto. Vamos negociar, irmão. Cara, hoje eu estou fechando um negócio importante. Olha, nós precisamos vender, nós precisamos comprar, nós precisamos fazer aquele... Coisas da terra. O que está ocupando o nosso pensamento? Seja verdadeiro, irmão. Não se engane, não. Não se iluda. Por isso que Paulo está dizendo que ele queria que os nossos olhos espirituais fossem abertos para nós vermos a nossa posição em Cristo. Se nós víssemos onde nós estamos assentados, acha que viveríamos assim? De jeito nenhum. Terceiro e último lugar. Terceiro benefício da aliança eterna é demonstrar a nossa posição. Então, a aliança eterna, em terceiro lugar, vem para demonstrar a nossa posição. Em nossos dias, nós temos pensado num cristianismo a partir de um ponto de vista equivocado, errado. E aqui você percebe que Paulo, então, elimina esse engodo, essa perspectiva errada de como temos olhado para Cristo. Não com materialismo, mas como algo extramundo, fora daqui. E Paulo, a meu ver, demonstra aqui nesse texto, do que em qualquer outro, a nossa posição em Cristo. Ele nos coloca não como alguém que veio e apenas mudou de roupa, colocou uma roupa mais séria. Não. Ele nos vê como alguém muito mais profundo do que uma mudança de roupa. Alguém que foi transportado de um reino para o outro. É assim que Paulo está nos vendo. Espiritualmente. O problema é que nós não nos vemos assim. Às vezes, eu me assusto, eu não sou de reparar roupa.
Mas às vezes tem pessoas que vêm vestidas que, pelo amor de Deus, você está indo aonde? Aonde você está indo? É na boate? Onde? Eu estou indo para o clube jogar bola. Engraçado que a pessoa, para se apresentar num juiz, ela não vai de qualquer jeito. Num juiz aqui da terra, você não pode ir de qualquer jeito. Agora, para se apresentar e cultuar o Deus santo, bendito, verdadeiro, extremamente poderoso, a gente vem de qualquer jeito. Que consideração, hein? Que consideração. Irmão, Deus olha o coração, irmão. Deus olha o coração. Ele é açougueiro, né? Ele só quer salvar o seu coração. Aí, ele olha o coração, mas o irmão que está atrás, não. E você, ao invés de ajudar o irmão a prestar culto a Deus, você ajuda ele a pecar. Está aqui dentro e... Aí fala miserável. Oh, coisa diabólica. Né? Não deixa o diabo te usar. Então, irmãos, a expressão que Paulo vai usar aqui leva-nos a duas perguntas. A primeira, de onde vem a expressão nas regiões celestiais? Porque ele usa a expressão para nos mostrar a posição que estamos. Mas de onde que vem isso? Olha, era uma expressão descritiva muito usada pelos judeus do primeiro século. Eles usavam isso naturalmente. E talvez por isso Paulo coloca aqui 5 vezes, só em Efésios. Mas Paulo também usa essa expressão numa outra linguagem, em 2 Coríntios capítulo 12, 2, quando ele diz conhecer um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, regiões celestiais. Então aqui, na verdade, Paulo está falando de 3 tipos de céu. O primeiro é o céu que a gente vê, o céu atmosférico, esse azul que a gente vê. O segundo céu é o céu estelar, é aquele onde estão o sol, a lua, as estrelas. E o terceiro céu, que é essa região celestial, é onde Deus manifesta a sua glória. É onde Cristo está com aqueles que já ressuscitaram com Ele na primeira ressurreição dos mortos, narrada por Mateus. É onde os cristãos que morreram em Cristo estão com Ele. Este é o terceiro céu. É onde habita principados e potestades. Paulo está dizendo. Só que Cristo está acima de principados e potestades. Este é o terceiro céu. Agora, vocês percebem que esta expressão não é uma promessa. Não é algo que Paulo está dizendo, um dia vai acontecer com vocês. Não, Paulo está dizendo que é algo real. Nós, a partir do momento que fomos regenerados pelo Espírito Santo, já passamos a habitar neste terceiro céu, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. A partir do momento que fomos regenerados, nós já estamos habitando com Cristo nestas regiões. Qual a implicação? É a segunda pergunta dessa expressão nas regiões celestiais. Paulo responde em 1 Coríntios capítulo 2, quando ele vai diferenciar o homem natural do homem espiritual. A implicação nas regiões celestiais é essa, é que Paulo demonstra que, mesmo sendo cristãos, nós temos 2 naturezas. A natureza carnal da terra e a natureza celestial, a natureza da regeneração, do Espírito que foi colocado em nós.
Por isso que existe essa guerra do crente entre a carne e o espírito, que ele vai trabalhar em Gálatas. Então, há uma conexão das Escrituras, não foi algo jogado, cuspido. Por isso que, como homens naturais, nós temos as necessidades dos nossos trabalhos, do nosso ganha-pão. Por isso que, como homem natural, nós erramos, como qualquer outro homem erra, porque nós somos gente. Porém, essa não é toda a verdade. Porque além de homens naturais, nós também somos espirituais. Nós entendemos os dois mundos. Mas o mundo natural não nos entende. Ou pelo menos não deveria nos entender. Porque nós que somos espirituais, não amamos as coisas que eles amam. Agora, se nós estivermos amando e eles estiverem nos entendendo, significa que nós não estamos como o enigma que precisávamos ser para os homens naturais. O crente precisa ser esse enigma. Ele trabalha, ele come, ele faz tudo o que um homem natural faz. Porém, como espiritual, ele não peca, ele não vive, melhor, ele não vive no pecado. Ele não gosta das coisas do pecado. Ele, quando vê uma roda de escarnecedores, ele não se assenta nela. Ele não vai contar piadinhas nela. Quando ele vê uma mulher diferente passando, ele não torce o pescoço para ver o emplacamento. Ele é diferente, pelo menos deveria ser. Isso vai demonstrar o que é que temos alimentado. Se nós temos alimentado realmente o espírito ou se nós temos alimentado a carne. Crente espiritual, ele vai olhar para as coisas do alto. Crente carnal, ele vai olhar para as coisas da terra. Ele não consegue valorizar um estudo bíblico. Ah, não, isso daí não é canseira. Estudo bíblico, isso é coisa de... Então, nós não podemos nos esquecer dessa nossa posição em Cristo. Nós estamos aqui no mundo, mas nós não somos daqui. Paulo diz isso aos Filipenses, capítulo 3, verso 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que é que você tem esperado? Ganhar na Mega Sena semana que vem? O duro é ouvir que tem crente jogando na Mega Sena. Cara, isso... Pior ainda é a igreja que unge bilhete de telecena. Tem isso. O que é que você está esperando? Eu olho para esse texto e digo, Senhor, ajuda-me a conduzir o teu povo à verdade. Ajuda-me, Senhor, a preparar essa noiva que o Senhor amou tanto, que o Senhor derramou o seu sangue por ela. Ajuda-me. Abençoe a vida dos irmãos, abençoe minha vida, para que a gente consiga espiritualmente entender a nossa posição em Cristo. E é engraçado que os cristãos que já partiram, eles não são mais felizes do que nós. Tem esse pensamento, né? É uma forma de consolo.
Eles podem não ter as lutas que temos, porque nós lutamos ainda aqui contra o pecado, mas a alegria, a felicidade, a paz já deve estar em nosso coração. A certeza e a segurança já tem que estar em nosso coração, porque se não estiver, é um sinal de que não nasceu de novo, porque Paulo diz que o Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E outra coisa, eles que já partiram e estão no Senhor, eles só estão lá porque estavam aqui em Cristo. Então, tira esse negócio de que eles são mais felizes. Não, eles não têm as lutas que temos, mas a mesma felicidade que está no coração precisa estar no nosso. Como que Estevão morre daquele jeito? Não, quando você lê aquela parte que Estevão está morrendo, você consegue ver Estevão chorando, gritando de dor? Não dá para perceber isso. Dá para ver alguém sendo apedrejado e dizendo: vai, matem logo, acaba logo com isso, porque eu quero estar com o meu Senhor. Você está equivocado, Itamar. Paulo também estava preso em Filipos, com água até o joelho, comendo e defecando numa masmorra, com água no joelho, e dizendo: alegrai-vos no Senhor, mais uma vez vos digo, alegrem-se no Senhor. Está doido. Se eu sou louco, Paulo é maluco. É esse o sentido aqui. O duro é que nós temos que responder só isso. Como temos vivido? Como um cidadão da terra ou como um cidadão do céu? As pessoas, quando olham para nós, eles percebem qual natureza sendo mais alimentada. E eu concluo mostrando para você qual deve ser a preocupação da igreja. A preocupação da igreja não deve ser com os problemas do mundo. Estão morrendo de fome, estão fazendo isso, estão fazendo... Esse não é o problema que deve ocupar a igreja em primeiro lugar. O que deve ocupar a missão da igreja em primeiro lugar é apresentar o ponto espiritual. Você pode encher a barriga, você pode suprir todas as necessidades, e essa pessoa ir ao inferno. Você compreende que a força policial, ela é capaz de coibir, se eu estiver errado, você me corrija, Adairson. A força policial é capaz de coibir um homem de fazer algumas coisas más. Mas não há força policial capaz de mudar o coração, a mente do ser humano. Só Jesus Cristo faz essa transformação. E o papel da igreja é anunciar Jesus Cristo. A maior tragédia do mundo é quando uma igreja deixa de anunciar essa única e verdadeira mensagem. Cristo está voltando. Ele julgará os pecados, banirá, ele vai cerrar todos os pecadores embaixo da sua ira. Qual é a sua posição em Cristo? Qual é? Nós vamos terminar cantando.
E enquanto será cantado essa música que exalta a Santa Trindade, eu gostaria que você orasse aí no seu lugar, que você pedisse, que esta palavra ganhasse o seu coração, porque a eterna aliança, ela vai revelar a mim e a você a Santa Trindade. Ela vai revelar a natureza da nossa bênção e ela vai revelar a nossa posição em Cristo. Veja se isso é uma realidade na sua vida. Se não for, peça ao Espírito Santo que convença o seu coração pelo poder que há nele, de que a obra da cruz, ela é eficaz, extremamente poderosa e suficiente para te transportar do reino das trevas para o reino da luz. Como filhos de Deus, devemos manifestar a vida de Deus.